Antes de começar a falar sobre o filme, eu deixo bem claro que eu nunca joguei Until Dawn. Eu até perguntei no meu grupo de amigos, de alunos que eu tenho do meu curso. Então, se você não conhece, eu tenho um curso de cinema chamado Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. O link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E muitos dos que jogaram falaram dessa questão de ser um jogo muito de você tomar decisões e criar futuros, digamos assim, né? Você meio que vai montando essa narrativa a partir das decisões que você toma, mas não parece ser um jogo tão de você realmente tomar ação no sentido de manipular os personagens, de andar pra lá, andar pra cá, lutar, esse tipo de coisa. Me corrijam se eu estiver errado, como eu disse, eu nunca joguei, mas eu tô começando por isso não porque você depende de ter jogado o jogo pra assistir ao filme, mas claro, as experiências vão ser diferentes e principalmente, se o jogo é realmente assim como eu tô dizendo e como eu penso que é, isso reflete muito também no que é o filme. Pode ser que quem goste muito do jogo goste mais ou menos do filme por conta disso. Pra mim, Until Dawn é o típico filme do Andy Samberg, que é o diretor que o único filme que eu realmente gosto dele, gosto mesmo, é o curta ali de começo de carreira, o Lights Out, que depois virou o filme Quando as Luzes Se Apagam, que eu acho um filme razoável, assim como eu acho o Annabelle 2, que ele fez, razoável. O próprio Shazam 1, eu acho que ele é esse diretor que ele trabalha com esses gêneros, ele trabalha dentro desses grandes estúdios, ele reconhece os clichês desses filmes, e ele faz um trabalho muito mais decente do que a maioria, digamos assim, né? Enquanto diretores muito mais limitados ficam restritos apenas, por exemplo, a filmar jumpscares de qualquer jeito. Não, o Sandberg, ele tem, principalmente quando ele trabalha com terror, ele tem algum desenvolvimento de espaço, construção de cena, construção de tensão para gerar esses momentos, né? Então, principalmente aqui o começo do filme, não começo, mas principalmente quando eles chegam ali na casa a primeira vez, que eles vão morrer, isso daí não é um spoiler, né? Mas que eles vão morrer a primeira vez, já que a premissa do filme é justamente essa, né? Eles terem que sobreviver até o dia amanhecer, algumas das vezes eles vão morrer sucessivamente. Ele consegue criar essa construção inicial interessante, ele consegue trabalhar esses espaços, a gente reconhece esses espaços da casa, por exemplo, a gente reconhece esse entorno da casa. Então eu acho isso interessante, eu acho que ele consegue ser um diretor um pouquinho acima da média desse diretor mais convencionalzão do cinema de terror. Mas eu dificilmente gosto totalmente dos filmes dele, e aí passa muito também porque ele não pega projetos muito bem lapidados, digamos assim, né? Eu não gosto muito de criar esse tipo de divisão entre diretor e roteirista. Eu acho que, na maioria das vezes, o bom diretor consegue contornar roteiros não tão bons, mas aqui tem alguns problemas do filme que passam muito mesmo por uma dinâmica de roteiro que não tem muito o que o diretor fazer. E não que ele seja brilhante, né? Como eu disse, eu acho ele um diretor competente em dirigir elenco, competente em construir ação, no sentido de construir tensão mesmo até para os jumpscares entrar, ele até constrói alguns bons jumpscares e tudo mais. Então ele é esse diretor de estúdio competente, e aqui Until Dawn eu acho que é mais um filme ali meio que médiozinho na carreira dele, até inferior a alguns filmes que ele fez antes. E eu acho a premissa aqui realmente muito boa, né? Não sei se no jogo é exatamente assim, que é essa brincadeira, primeiro de você pegar a ideia da Final Girl e depois se transforma em uma lógica de grupo, não só dela, mas essa lógica que A Morte Te Dá Parabéns usou muito bem, né? De pegar a lógica de feitiço no tempo e transformar essa lógica da Final Girl morrendo várias vezes, né? Então, aqui sobrevive, na verdade ela morre várias vezes até ter que sobreviver, e acho que eles fazem isso aqui com essa lógica meio Evil Dead, que o Segredo da Cabana também trabalhou muito bem, de você ter esse espaço restrito, essa brincadeira que sempre existiu no horror dessa cabana isolada e tudo mais, e aqui vai para esse lado meio Segredo da Cabana, que é um filme que eu vou citar mais pra frente de novo, que lá aquele grupo tenta fugir, mas eles estão presos e sendo vigiados, e aí vão ter os mais variados tipos de monstros tentando matar eles. E aí eu retorno lá pro começo, o que eu compreendi que seria, e aí eu não sei se realmente é assim, o jogo de Until Dawn, que seria esse jogo que você toma as decisões, mas você não realmente faz muitas coisas com os personagens. Aqui isso é muito palpável no filme e é o que menos funciona pra mim. É um filme onde ele trabalha dentro de uma lógica de horror de sobrevivência que quase sempre depende de dois elementos muito centrais. O primeiro são as mortes em si, então um apreço, uma paixão pelas mortes.
Isso ele faz razoavelmente bem no começo, tem umas mortes legais, principalmente uma das soluções, né, desses personagens morrendo, que é mais interessante, envolvendo uma água e tudo mais, não vou falar mais do que isso, mas no geral o filme ele não tem tanto apreço, ele não tem tanto essa vontade de sangue que é muito natural do slasher, é muito natural do filme de sobrevivência. As mortes aos poucos elas começam a perder cada vez mais o impacto dentro do filme, então a partir do momento que esses personagens se acostumam com a morte, parece que a gente se acostuma com a morte e o filme não tenta subverter muito isso, ainda que ele crie alguns momentinhos, alguns sustinhos interessantes e tal, mas a morte em si ela para de ser o foco, né? Param de ter essas mortes tão bem planejadas. E o outro é justamente o lance da sobrevivência, né? Que pra mim é o que me pega muito nesse filme, que os personagens eles são extremamente passivos aqui. É um filme que está muito mais preocupado em passar informações pra gente junto com aqueles personagens. Então vão ter vários momentozinhos que o filme para uma exposição, eles colocam uma fita de vídeo, eles assistem a fita de vídeo, eles veem o jornal da época, eles leem os livros, eles fazem um monte de coisa, aparece um personagem, explica tudo pra eles. Então é um filme que está muito mais preocupado, e aí pode ser uma relação com a dinâmica do jogo, mas que pro cinema de sobrevivência principalmente não funcionou muito bem pra mim. Esses personagens eles estão muito mais tentando descobrir como superar aquilo de uma forma racional do que necessariamente ir pro pau mesmo, de tentar sobreviver. Eles até tentam fazer isso, mas a gente descobre depois que eles tentaram fazer isso. A gente não vê exatamente eles tentando sobreviver, a gente não vê eles tentando lutar com quem tá matando eles, a gente não vê eles tentando fugir basicamente durante todo o filme. Então são esses personagens extremamente passivos, são esses personagens que parece que eles estão simplesmente se juntando, tentando bolar um planozinho várias vezes, mas eles não realmente vão de fato pra ação durante grande parte do filme. E acho que é aí que o filme perde muito. É aí que cria até um grande vácuo no filme entre o início dele e o final dele, né? O meio dele é realmente muito fraquinho nesse sentido. Mas mais do que isso, né? Eu retorno ao Segredo da Cabana, claro que a gente não deve ficar comparando e tudo mais, mas a lógica é muito parecida, né? Aqui a lógica é de um medo novo aparecendo a cada noite, né? De que a pessoa, ela se acostuma, inclusive ela perde o medo de morrer se for sempre a mesma coisa e tudo mais. E esse filme, ele é muito pouco criativo nas suas criaturas, né? Ele é muito, muito pouco criativo nas suas criaturas, no que pode matar essa galera. Então, O Segredo da Cabana, mais uma vez, é um filme que a gente olha não só os personagens que aparecem, né, os vários tipos de vilões que eles brincam, mas no final a gente vê uma sala cheia das muitas possibilidades desses monstros, desses assassinos, de vários tipos de coisas cósmicas diferentes que podem matar aqueles personagens. Aqui a gente tem muito pouca coisa, né, é uma bruxa, um slasher de palhaço, uma espécie de zumbi e meio que para por aí, meio que não tem muita ideia para além disso, né? Mais uma vez, é um filme que ele parece muito numa zona de conforto, é um filme que não se arrisca, que não cria muito, ele tá muito dentro de uma lógica confortável do gênero, uma lógica que provavelmente vai funcionar com muita gente, como os filmes do Sandberg muitas vezes funcionam, e é isso, é um filme que dentro dessa lógica muito pouco arriscada, muito pouco sensorial, muitas vezes no sentido de levar esses personagens a tentarem realmente sobreviver e tudo mais, é um filme que ele passa de uma forma decentezinha, assim. Achei Until Dawn meio qualquer coisa, em algum sentido, né? Até tava gostando dele até certo momento do filme, depois meio que fica meio difícil acompanhar realmente a jornada desses personagens a partir do momento que parece que nem eles têm tanta vontade assim de sobreviver, nem o filme tem tanta vontade de matar esses personagens e de ser criativo para matar esses personagens. Chegou um momento que eu falei, tá bom, o filme brinca com a lógica de que quando são sempre os mesmos medos, a pessoa para de sentir tanto medo assim, e ele faz justamente isso, né? Chega um momento que não tem nenhum medo novo, então não tem como a gente sentir medos novos a partir do momento que são as mesmas criaturas o filme inteiro. Acho um filme mais ou menos Until Dawn, mais um filme da carreira de Sandberg que eu não desgosto completamente, mas também passo longe de gostar. Mas comenta aqui embaixo se a minha percepção do jogo é realmente assim o jogo, ou se é diferente, se isso, pra você que assistiu ao filme, melhorou, piorou a experiência. Enfim, se você já jogou ou não jogou o jogo, comenta aqui embaixo que a gente pode trocar uma ideia. Curte o vídeo se gostou, passa no primeiro comentário fixado para ver meu curso, meu cineclube, minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.